Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o concurso da Polícia do Senado, concurso que eu fui aprovado e que eu não cheguei a comentar muito aqui no canal. Eu até falei sobre como tinha sido a prova, mas após sair os resultados, após eu ter sido aprovado, eu acabei não comentando no canal. E justamente eu não comentei com o intuito de estar me preservando, né? Porque nos concursos da PF, da PRF, assim, eu tava falando fase por fase e, querendo ou não, quando você adquire alguma conquista, né, você atrai muita inveja, atrai muitas pessoas que não torcem pelo seu bem, ficam ali te pressionando. Então eu falei, quer saber? Não vou falar pra ninguém. Quando eu estiver ali aprovado em todas as fases, eu venho e gravo um vídeo. E se eu tô gravando o vídeo agora é porque eu fui aprovado em todas as etapas. Beleza, pessoal? Mas vamos falar então sobre essa prova da Polícia do Senado, né? Uma prova tão desejada por muitos que muitas pessoas botam uma dificuldade imensa. Eu mesmo achava que eu não era capaz de passar numa prova dessa, de fazer um concurso desse. Mas fui lá e falei, cara, é um concurso que sai pouco, vou me inscrever, vou estudar e seja o que Deus quiser, né? E tô aqui agora contando pra vocês a experiência do que deu certo. Falar pra vocês como eu me preparei pra essa prova, quanto tempo eu me preparei e como que foi realizar essa prova da Polícia do Senado. Beleza? Mas antes de mais nada, se inscreva no canal caso não for inscrito, deixe seu like aí. E siga-me também no Instagram, _Eliseu_Souza. O Instagram tá aqui na descrição também para quem achar mais fácil. Beleza? Mas vamos lá então falar sobre essa prova da Polícia do Senado. Como que foi para eu realizar ela? Pessoal, eu tomei posse na PRF dia 17 de outubro. E essa prova ela estava marcada para o dia 6 de novembro. Então essa prova eu realizei com menos de um mês de posse que eu tinha tomado da PRF, entendeu? Então eu tinha tomado posse dia 17 de outubro e a prova do Senado foi dia 6 de novembro. E cara, quando eu me inscrevi para a prova do Senado, eu não sabia onde que eu ia ser lotado, né? A PRF é um concurso federal e você pode ir para qualquer lugar do Brasil. Tanto que eu sou de São Paulo, mas fiquei lotado em Manaus. O que que eu fiz? Eu falei, cara, mesmo não sabendo para onde eu vou, eu já sabia que eu ia ser nomeado na PRF, eu falei, eu vou me inscrever para São Paulo, que eu consigo comprar passagem depois e faço essa prova aí, caso eu esteja bem nos estudos e acha que vale a pena fazer, né? Mas eu falei, vou fazer a inscrição pro Senado tava baratinha, se eu não me engano, R$60, R$56, alguma coisa assim. E fui lá e me inscrevi para São Paulo, porque a prova, a primeira etapa, né, que é objetiva e discursiva, ela foi realizada em todas as capitais. E eu fui lá e falei, quer saber, vou fazer a prova em São Paulo, me inscrevi para a cidade de São Paulo. E aí chegou, né, fui nomeado lá, fui para Manaus, como eu falei. E daí veio assim, né, cara, será que compensa fazer essa prova? Muito cara as passagens, sabe? Pesquisando lá, R$1.800, R$2.000 a passagem. Falei, cara, não sei não se eu vou fazer. Até cheguei a mandar e-mail pra FGV, que foi a banca, perguntando se eu podia realizar a prova em Manaus, né? Que ia ter a prova lá, mas eles falaram que não, que a prova é realizada por aquela que você informou, a cidade que você informou na inscrição, né? Porque as provas já estavam impressas e tal, e não dá pra mudar. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar a passagem aqui. Paguei R$1.900 na passagem. E vou lá fazer, seja o que Deus quiser. A prova do Senado aí é de cada em 10 em 10 anos. E vamos lá ver se dá certo, como que vai ser essa prova aí. Nunca tinha feito prova da FGV, foi a primeira prova. E chegou lá, cara, a prova assim, meio difícil, meio fácil eu achei. Como eu falei pra vocês aqui no vídeo, eu achei conhecimentos específicos fácil e conhecimentos básicos difícil. Tanto que eu não sabia nem se eu tinha conseguido o mínimo em conhecimentos básicos, né? Mas foi lá, e no final de tudo, quando saiu o resultado definitivo, eu fiquei com 69 pontos na prova objetiva. E depois na discursiva eu fiquei com 40 na primeira, que eram duas questões discursivas, valiam 40, então na primeira eu gabaritei. E na segunda eu fiquei com 25. E daí totalizou 65 pontos da discursiva e mais 69 da objetiva, né? Vamos fazer as contas, dá 120... 134. Fiquei com 134 pontos no total, então, somando objetiva e discursiva. E foi isso, né? Depois veio o TAF, veio exames médicos... Não, minto. Primeiro veio os exames médicos. Foi a primeira coisa depois da objetiva e discursiva. Depois foi o TAF. Daí foi tudo junto, né? Eles chamaram pro TAF, para investigação social, psicológico. E a gente fez tudo. Fiquei em Brasília lá uma semana, conheci Brasília e tal. E foi isso, pessoal. Graças a Deus aí deu certo. Tô agora falando pra vocês porque, como eu falei, quando você fala no começo assim, você atrai inveja, atrai pessoas, às vezes não é nem inveja, mas a pessoa fica te pressionando, fica perguntando, e aí, vai não sei o que, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas agora eu resolvi vir aqui contar pra vocês, beleza? E como eu falei, cara, não existe concurso grande demais pra alguma pessoa. Todo concurso é capaz de você passar, entendeu? Basta você estudar, basta você se esforçar
Que não existe aquilo de, o concurso de PM é mais fácil do que um concurso de delegado, do que um concurso de polícia do Senado, entendeu? Então você tem que estudar, dar o seu melhor e ir lá fazer a prova, né? O não você já tem, então você tem que correr atrás de buscar o sim. E foi isso que eu fiz na Polícia do Senado. Beleza? Então é aí, né? Aguardar a cena dos próximos capítulos. Nos próximos vídeos também eu chego aqui falando pra você um pouco sobre cada etapa, né? Assim como eu fiz na PF e na PRF, que eu sei que os concurseiros aí, eles ficam desesperados com várias etapas, né? Porque, principalmente o concurseiro da área policial, que a gente sofre 15 vezes mais do que qualquer concurseiro, né? Porque tem concurseiro ali da área fiscal, ou área de tribunal, o cara faz a prova, claro, tem que estudar muito, se preparar, mas fez a prova, acabou. Agora é só esperar ser nomeado e já era. Agora, concurseiro policial não. Tem que fazer exame médico, tem que se preparar para o TAF, tem que se preparar psicológico, tem que dar tudo certo na investigação social. Então são batalhas e mais batalhas, né? Mas no final vale a pena, é uma carreira muito gratificante. Ser polícia é para poucos e é muito gostoso ser policial. E para quem tem vocação, para quem gosta mesmo da carreira, é uma carreira muito boa e gratificante. Beleza? Mas foi isso, pessoal. Agora vamos falar como que eu me preparei, né? Que é o foco do vídeo, eu acabo me fugindo aqui porque é até emocionante, né? Eu compartilhar isso com vocês, porque eu sempre estava querendo compartilhar, mas como eu falei, eu tentei me resguardar no momento. Tanto que eu até sumi das redes sociais, fiquei 4 meses quase sem gravar vídeo aqui pra vocês. Mas é isso mesmo aí, a gente tem que sumir um pouco às vezes, né? Viver a nossa vida de verdade e esquecer a vida de rede social um pouco. Então, eu faço muito isso e é uma dica pra vocês aí também, quando estiverem passando por problemas, por questionamentos, é importante dar uma sumida às vezes aí e começar a viver mais a vida presencial, né? Às vezes a gente vive tanto pra tela e acaba esquecendo da nossa vida com os outros, com os familiares, com as pessoas que a gente vê todo dia. Então é importante fazer isso também e contar os seus objetivos só depois de ter realmente conquistado, entendeu? Não ficar, eu tenho um plano de fazer o Polícia do Senado, eu tenho um plano de fazer o TAF depois, vou fazer tal coisa. Não fica contando sua vida não, porque muita gente é invejosa. Vai lá e conta só depois de já ter realizado, depois de já ter conquistado o seu objetivo. Beleza? Mas vou falar sobre a prova, né? Que é o que não quer calar. Como eu me preparei para a Polícia do Senado? Cara, eu me preparei para esse concurso. Foi o primeiro concurso que eu comecei estudando pré-edital. Mas foi um pré-edital, assim, um mês antes de sair o edital eu comecei a estudar. Porque tava aquele burburinho, né? Eu até cheguei a gravar alguns vídeos aqui. Ia sair Senado, Receita, INSS, não sei o quê. Eu falava, cara, pra que eu estudo? Pro Senado ou pra Receita? E eu comecei a estudar pra Receita, porque eu falei assim, Receita é um concurso federal e eu consigo voltar pra São Paulo, voltar pra minha casa. Então eu fui lá e comecei a estudar pra Receita. Eu estudei mais ou menos umas 2 semanas pra Receita Federal. E depois, cara, que eu comecei a estudar pra Receita, começou a entrar um burburinho na minha cabeça assim de, caramba, que matéria chata, é muito chato estudar economia, é muito chato estudar direito tributário, não sei o quê. E era uma coisa que eu não gostava, sabe? Que eu achava maçante estudar. E eu falei, quer saber? Também assim eu não me identificava muito com a carreira de auditor da Receita Federal, eu acho que não é uma coisa que eu gostaria de trabalhar. Eu falei, eu vou estudar pra Polícia do Senado, porque pelo menos é uma coisa que eu gosto, né? Atividade policial. E é uma coisa que tem uma atribuição imensa, né? A Polícia do Senado é a única polícia com ciclo completo de polícia do Brasil. Dá pra fazer investigação, dá pra ser a polícia ostensiva, dá pra trabalhar na parte de segurança de autoridades. Eu falei, eu vou começar a estudar pra Polícia do Senado. As matérias também eu tenho mais afinidade, né? Porque tem direito penal, direito processual penal, dentre outras matérias que tem, né? Segurança de autoridades e etc. E era uma coisa que fluía mais, entendeu? Claro, é chato ali você ficar estudando, não é que é legal. Mas eu preferi estudar direito penal do que estudar direito tributário. Isso aí ajuda no estudo, né? Quando você tem vocação para a matéria, quando você gosta, se torna uma coisa mais leve. Então, por isso eu optei a parar de estudar para a Receita Federal e a focar no Senado, para o cargo de policial do Senado. Então eu estudei ali mais ou menos um mês antes de sair o edital. Comecei a estudar em julho, o edital saiu em agosto. E eu estudava algumas matérias ali que depois saíram do edital, né? Por exemplo, eu estava estudando administração, que estava no projeto básico, só que quando saiu o edital, não tinha administração. E tinha apenas inglês, né? Que é uma coisa assim que eu estudava espanhol, porque achava que ia vir inglês ou espanhol, e só veio inglês na prova. Então foi uma das coisas assim que eu tive dificuldade no pós-edital, mas eu soube me adaptar. Um erro que eu cometi, que inclusive eu falei pra vocês quando eu gravei sobre como que tinha sido a prova do Senado, foi o de eu não ter estudado inglês. Então eu deixei inglês de lado, por não saber inglês, por nunca ter estudado para concurso. E na prova lá eu chutei todas e acertei apenas uma de inglês, né? Isso aí quase me fez reprovar na parte básica, né? Porque como eu falei, nesse concurso do Senado tiveram a parte de conhecimentos básicos e a parte de conhecimentos específicos. Se eu não me engano era 60 pontos de conhecimentos específicos e 40 de básicos.
E eu acabei fazendo 21, eu acho, de básicos, mas no preliminar eu tava até com nota negativa. Nota negativa não, né? Menos da metade no conhecimentos básicos. E eu fiquei com medo de não ter passado no conhecimentos básicos, entendeu? Então, olha a diferença aí que uma matéria faz quando você não estuda, por exemplo. Eu deixei de estudar inglês e quase me ferrei. Então, é o conselho que eu deixo pra vocês. Não deixe de lado nenhuma matéria. Estuda pelo menos o básico ali, porque vão ter, sem dúvidas nenhuma, questões fáceis. Então, é melhor você garantir aquela questão fácil do que você deixar de lado e depois se arrepender. Mas foi basicamente ali, deixa eu ver, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, foram 4 meses de estudo para a prova da Polícia do Senado, né? Sendo um pré-edital assim com 1 mês e depois nos 3 meses ali pegando forte, pegando firme. Eu estudei firme assim, mais ou menos de julho até outubro, porque depois que eu tomei posse na PRF, que eu comecei a trabalhar, cara, é muito difícil você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, entendeu? Então eu estudava depois quando eu chegava em casa, já estava cansado. Daí você, cara, quando você já é servidor público, você se acomoda muito. Então, eu acho que foi uma coisa muito legal, assim, de eu ter estudado antes de tomar posse. Porque eu acho que se saísse a prova depois que eu tomei posse, era capaz de eu nem ter feito, de eu nem ter força, assim, para estudar. Porque você vira servidor público, você começa a cair seu salário na conta, você recebe ali o uniforme e tal. É uma coisa que muda completamente a chave, né? Eu nunca tinha sido servidor público antes. E fui servidor público assim 1 mês antes da prova. Então, eu continuei ali porque eu já tinha estudado um pouco, né? Já estava perto, já estava fazendo simulados. Eu cheguei a tirar 7,5 em alguns simulados. Na verdade, a minha maior nota foi 79. Eu tava super animado, né? 79 de 100 pro Senado. Falei, cara, eu acho que eu consigo aí buscar uma vaguinha e no final deu certo. No final eu fui aprovado. E tamo aí agora para contar a história e depois eu vim falar para vocês sobre como que foram as próximas etapas. Mas é isso, estuda que dá certo. Se esforça, mesmo você aí que já é concursado, igual eu falei, eu já tinha tomado posse na PRF, mesmo assim continuei. É claro, você se acomoda, fica mais difícil para estudar, mas sempre busque o melhor, sabe? Sempre busque o salário que você quer, a remuneração, porque reclamar é fácil, né? A maioria dos servidores públicos, até, na verdade, não apenas servidor público, mas a maioria das pessoas, elas acabam ficando naquela ciclo de apenas reclamar. Reclama do salário, reclama de não sei o quê, reclama de fulano, reclama de ciclano. Mas ela não faz nada para mudar de vida, ela fica só reclamando. Então você tem que decidir, você quer gastar suas energias reclamando ou estudando, se preparando para ser um empreendedor, para passar no concurso melhor, entendeu? Então não fica se vitimizando, falando blá blá blá. Vai lá e faça. Faça aquilo que tem que ser feito e se você fizer aquilo que poucas pessoas fazem, você vai chegar onde poucas pessoas chegam. Então foi isso que eu fiz, foi para isso que eu me preparei e a meta é essa. A meta, como eu falo aqui no canal, é ser melhor do que ontem e tô, graças a Deus, com a direção dele, me tornando melhor do que eu sou todos os dias, em todos os aspectos da minha vida. Beleza, pessoal? Mas foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. A minha alegria é a alegria de vocês, eu tenho certeza, daqueles que torcem para as pessoas dar certo. Eu sei que não é todo mundo que torce para dar certo. Muitas pessoas, na verdade, torcem para dar errado. Mas eu torço para que todo mundo dê certo. Eu, inclusive, torço para que as pessoas estejam melhor do que eu. Porque eu quero que todo mundo mude de vida e mude para melhor, sabe? Conquiste de forma honesta, de forma meritocrática, sem pisar em ninguém, sem ter que roubar ninguém. É isso aí. E eu quero motivar vocês a estarem melhor do que eu a cada dia. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tamo junto.